Ah, pessoal, peço desculpas. Vamos ver se a gente consegue voltar. Eu tentei chamar ele de volta aí na live, mas eu acho que travou e aí não conseguia voltar. Vamos ver se eu consigo chamar o doutor aqui de volta para a gente continuar a nossa live, nosso bate-papo. Recebi algumas outras perguntas aqui que eu vou fazer para ele também, bem interessante. Vamos ver se o doutor acaba entrando. Eu vou já chamar o doutor Fernando novamente. Tá? Já mandei o convitinho para o doutor Fernando nos aceitar aqui. Foi, Pronto, voltamos. Ah, foi eu eu não aqui. sei se o doutor acho que travou. Não sei se É, foi até do Instagram, porque a minha conexão estava normal aqui. então, não sei o que aconteceu também. A minha também aparentava estar normal. E aí não consegui. Mas tudo bem, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Estamos sujeitos à conexão cair, não tem jeito. A gente estava falando sobre, então, a Joanete, que sim, né, doutora, pelo que a gente viu, é possível ter em criança. Então, de Sim, repente, ela levar num profissional adequado para fazer esse eu- diagnóstico e ver qual mas que é o caminho certo aí a seguir, né? E a outra exatamente. coisa que eu queria perguntar também, doutor, era sobre a displasia do quadril, né? Como que a gente nota isso em criança e como tratar isso? Vamos lá. É assim, a displasia de quadril é um problema super frequente, né, no consultório do ortopedista pediátrico e muitas pessoas nunca nem ouviram falar até ter um filho com diagnóstico ou até ter uma suspeita diagnóstica. O ideal é que quem é leigo nunca note, porque o ideal é que a gente trate antes de ter qualquer problema, né? Antes de ter qualquer alteração Tá, do paciente. Então, assim, o paciente é sempre triado na maternidade pelo pediatra, pelo neonatologista, para displasia de quadril. Então, ele é sempre examinado em busca de investigação de uma instabilidade do quadril, né? Que é uma forma clínica de identificar uma displasia. Então, a displasia do quadril nada mais é do que uma malformação, né, do acetábulo, que é a cavidade da bacia onde se articula a cabeça do fêmur. Então, o quadril, como por definição, é a articulação entre a cabeça do fêmur e a bacia. E esse fundo aqui, essa região da bacia onde se articula a cabeça do fêmur é chamada acetábulo. E quando tá. o desenvolvimento do acetábulo não se dá da maneira correta intraútero, né, é o que a gente chama de displasia de quadril. Displasia é qualquer alteração, é qualquer malformação de alguma estrutura anatômica do nosso corpo. Então, a displasia de quadril é um problema que pode ser desde uma instabilidade leve até um deslocamento parcial ou total da cabeça do fêmur na bacia, tá? Ah, tá. E o que faz esse desenvolvimento ser inadequado? Ou seja, o que faz esse teto aqui do acetábulo na bacia se desenvolver de uma maneira irregular, que predisponha a cabeça do fêmur a se desencaixar, né? Tem vários fatores, mas o mais importante deles, né, é o fato de a criança estar sentada na barriga da mãe. Então, tem uma apresentação pélvica, né? A criança que está em apresentação pélvica, ela tem um risco aumentado de ter a displasia de quadril, 8 vezes maior do que a criança que está encaixada, que está cefálica. Olha. Ela tem os joelhos esticados, então aquele pélvico que está com os joelhinhos esticados, com os pezinhos do lado da cabeça, esse risco é 20 vezes maior. Então, o principal fator de risco, e é o fator pelo qual a gente indica o paciente ser investigado, além do exame com o pediatra, de fazer um ultrassom do quadril e passar com um ortopedista pediátrico, é o paciente em apresentação pélvica, Tá. assentado intraútero. Pacientes que têm um histórico familiar, de um parente de primeiro grau, um irmão mais velho, o pai ou a mãe com displasia, também têm que ser investigados, né? Então, o exame de escolha até os 4 meses é um ultrassom do quadril, e aí, com alterações no ultrassom e no exame clínico que podem demonstrar alguma instabilidade do quadril, a gente pode ter indicação de tratamento. Tá. A displasia do quadril é uma das poucas patologias congênitas que podem ser tratadas de uma maneira não invasiva e podem ficar absolutamente normal. Ou seja, pacientes tratados de displasia não tem qualquer alteração na idade adulta que possam dizer que teve displasia. Então, ninguém vai ser capaz de olhar e dizer alguma coisa. Diferente do que a gente já falou, por exemplo, do pé torto congênito, que é um problema que a gente consegue tratar nos primeiros anos de vida, né? Um problema que a gente faz umas trocas de gesso até consertar o pé. É um pé que tem algumas alterações que quem tem
alguma experiência, consegue identificar que esse paciente já teve o pé torto congênito, né? E já foi tratado. Agora, a E displasia do quadril, esse problema do pé torto congênito, doutor, às vezes é caso cirúrgico? geralmente o pé torto congênito, assim, antigamente ele era tratado todo mundo com grandes cirurgias. Então, o paciente chegava próximo de 1 ano e era submetido a uma grande cirurgia no pé. Hoje, o pé torto congênito, né, depois de, na verdade, desde os anos 90, na verdade, em que o doutor Inácio Ponseti, que é um espanhol, né, radicado nos Estados Unidos, ele criou um método de trocar o gesso. Então, o pé que era bem torto, ele vai sendo levado para a posição correta através de uma série de trocas de gesso. E no final, uma pequena cirurgia, né? Que ele em que a gente faz só um cortinho no tendão de Aquiles, eu mesmo faço com agulha, então eu não dou nem ponto. É um cortinho que a gente faz com agulha, né? E aí a gente libera o tendão e corrige a última deformidade do pé, que é aquele pezinho equino, aquele pezinho para baixo, né? Então, assim, o pé torto congênito às vezes precisa de uma pequena cirurgia, muito diferente do que era antigamente. Então, fica um pé flexível, né? Um pé com poucos estigmas de ter alteração. Tá? Então, assim, só como eu estava para concluir aquele raciocínio, a displasia de quadril é um problema que a gente faz um tratamento geralmente com um suspensório, né? Um suspensório de Pavlik, né? Que é um paciente fica usando um suspensório, que são umas tiras aqui em cima, e umas tiras que seguram a perninha flexionada. E com isso pode ficar um quadril absolutamente normal, né? Em 95, 97% das vezes. Tudo ainda quando é criança, nessa parte aí óssea, né, doutor, é mais fácil de tratar, né? Porque eles Sim. estão nessa constante transformação, né? E aí nessa fase de crescimento também, a gente já tem as mudanças, né? E aí Exato. até eu tava pensando aqui, porque eu também tenho filho, né? E meu filho tem 9 anos, e às vezes a gente fica pensando, ah, mas será que eu vou então levá-lo, né, para fazer uma avaliação? Às vezes, mesmo se a gente acha que não, né, aos nossos olhos, que não apresenta nada, às vezes é interessante que a gente faça uma avaliação, né, só para verificar se está tudo certo mesmo, né, doutor? Porque realmente a gente não tem esse hábito, né? Na infância a gente tem o hábito de levar ao pediatra clínico normal, né? Normalmente para saber se está crescendo, ganhando peso, enfim, se está dentro da curva, né? Isso a gente acaba fazendo. Mas levar, por exemplo, a outras especialidades só quando, de repente, o médico, né, o pediatra do filho, ele observa algo e fala, olha, é melhor procurar um especialista tal. Mas a mãe, a partir da mãe, geralmente a gente não tem, né? Até porque também somos leigos nessa parte. Às vezes a gente acha, ah, eu também tinha isso quando era criança, e aí vai passar, vai ser normal. E muitas vezes o adulto carregou isso da infância e ok, ele consegue ter ali uma vida normal, mas é o que você estava falando, né, doutor? De repente, esse adulto vai acabar sofrendo, né, com isso. Então, de repente, aparecendo aí algum outro tipo de problema mais tarde, que se fosse, né, naquele tempo corrigido, talvez tivesse evitado. Então, talvez seja interessante a gente começar a olhar e ter essa visão, né, essa diferença aí, perceber que a gente pode sim levar ao especialista. Viu, gente? Já marcando a consulta aqui com o doutor Fernando, daqui a pouco, meu filho. Vai passar lá pra gente ver se o pé tá tudo certo, porque você fica pensando várias coisas aqui, né? Exatamente. Assim, é interessante levar o paciente pro consultório, né, para fazer um check-up aí ortopédico, né? Então, as crianças, assim, elas passam por muitas alterações no desenvolvimento que podem ser normais ou podem não ser normais. E ainda que sejam normais, é importante a gente saber que naquele momento estava normal e dali 6 meses a 1 ano, ops, aí mudou, aí já não está normal. Então, a gente consegue saber qual foi o momento em que houve uma alteração e que momento que a gente pode intervir mais precoce para esse paciente. Então, assim, como você falou, é comum levar no pediatra para puericultura. Então, assim, levar no pediatra sem nenhuma queixa, só para fazer um check-up para ver se está tudo bem. E com o ortopedista pediátrico não deve ser diferente, porque o pediatra e o ortopedista pediátrico são especialidades totalmente diferentes. Então, às vezes, os pais chegam para mim e falam assim, doutor, mas você é pediatra? Não, não sou pediatra. Eu não vejo calendário vacinal, né? Apesar da gente fazer muita coisa que o pediatra faz, né? Medir, pesar, medir a perna, etc., a gente tem uma visão totalmente diferente. E assim como o pediatra não sabe muito, a gente não sabe muito a especialidade do pediatra, o pediatra também não sabe a nossa a fundo.
Então, muitas situações, ele pode acreditar que aquilo seja normal, por 99% das vezes ser normal. Mas, às vezes, aquele 1% que é anormal, o pediatra não vai saber identificar. E o ortopedista consegue, através de exame clínico, às vezes exames subsidiários ali, que a gente consegue fazer algum diagnóstico e que pode precisar de alguma intervenção. Então, assim, é super importante poder acompanhar a criança e poder saber qual que é o parâmetro de base, como eu falei, ainda que seja normal, para a gente saber qual o momento ideal para a gente ver quando houve alguma alteração nesse paciente. Tá. Gente, a gente caiu a live, então, para quem entrou agora, né, tem gente perguntando, o tema da live hoje, doutor Fernando, é ortopedista pediátrico. Então, nós estamos falando aqui sobre os problemas mais comuns na infância, né, nessa área aí da ortopedia. Então, pé chato, né, uma perninha torta, como que a gente observa isso na infância, certo? E aí, doutor, me veio até em mente que quando meu filho era menor, devia ter uns 3, 4 anos, a gente levava as festinhas, escola, e tinha um amiguinho da escola dele que a gente sempre reparava que tinha uma perninha e a outra que parecia um arco, né? E era bem separada uma da outra, era bem distante, assim. E aí, no Uhum. início, eu me lembro que as pessoas falavam, né? Comentavam, nossa, mas acho que ele puxou alguém da família, porque ele anda assim diferente e tal. E aí, com o tempo, foi começando a ficar um pouquinho mais nítido e acho que ele começou a ter um pouquinho mais de problema. E aí que a mãe se alertou que aquilo não estava interessante, assim, não era legal. Por quê? Porque às vezes no primeiro filho, doutor, quando a gente já tem o segundo, o terceiro, a gente já fica mais. Mas a mãe de primeira viagem sofre, né? Porque a gente nunca sabe se aquilo é normal, se aquilo não Exato. é, se de repente toda criança tem uma separação daquela perninha, depois ela vai juntar com o tempo que vai crescer. Às vezes a mãe pensa nisso, né? Por isso que eu tô aqui pensando que é super importante, gente, então a gente fazer esse check-up com o médico, né, o ortopedista, para a gente verificar se sim, se está tudo bem aí com os nossos filhos, né? Se está pisando certinho, checar a pisada dele no tênis. Anteriormente o doutor já tinha falado sobre isso. E, doutor, o que é esse probleminha, assim, né? Se alguma outra criança também, que a mãe está assistindo aqui, também tem. Porque eu lembro que o dele era bem perceptível, assim, a diferença que a gente Sim. observava. É importante isso, né, Tati, observar, assim, porque, como você falou, às vezes a mãe de primeira viagem é super preocupada. Às vezes a mãe que é o segundo, terceiro já é mais negligente. Então, às vezes a primeira vai pecar pelo excesso e a mãe do segundo, terceiro, quarto filho vai pecar pela falta, né? Então, assim, a criança quando anda com essa perninha arqueada, né, o joelho varo. Então, porque é o joelho para fora e os tornozelos se encontram. Esse é o termo técnico, né? Mas no consultório é a perninha de alicate, perninha de cowboy. Então, tem vários nomes aí que falam, né, para chamar esse joelho varo, né? A criança nasce com o joelho nessa disposição. Então, uma criança de 9 meses, 11 meses, 1 ano, é normal a criança ter o joelho assim. Então, na fase que a criança começa a andar, os joelhos geralmente eles são arqueados. Então, tem aquele joelho varo. Então, é absolutamente normal, desde que seja simétrico, né, desde que não esteja progredindo a deformidade, que a criança tenha o joelhinho varo. No entanto, quando a gente começa a ver a criança persistindo com isso, então com sintomas até mais velhos, a gente começa a se preocupar. Porque joelho varo persistente, né, depois de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio começa a persistir, a gente tem que se atentar para outros fatores, como doenças, né, displasia. Tá. É, Acho que o desculpa, áudio. Isso. doenças da cartilagem. Isso, desculpa. Doenças da cartilagem de crescimento, né? Que podem, algumas displasias esqueléticas, falta de cálcio, né? Deficiência de vitamina D, que podem cursar com isso, né? Ou pode ser só porque a criança, de repente, tem um sobrepeso, pode ser porque a criança andou mais cedo. O uso de andador, por exemplo, predispõe a criança a ter o joelhinho torto por mais tempo. Então, isso favorece o joelho a entortar. Então, esse é um dos fatores pelos quais a gente não indica os pais, né, a fazerem a criança usar o andador. E além do risco de queda, né? A maior causa de TCE, né, de traumatismo crânioencefálico em crianças nos Estados Unidos é o uso de andador. Então é muito bom que a gente evite o andador Nossa. para que a criança ande. Se não é uma boa forma de agilizar e favorecer o processo de desenvolvimento da criança. Até porque, né, doutor, cada criança tem esse processo também que a gente pode chamar do amadurecimento, né? Cada um, né, tem as suas características. Uma criança anda com 8, 9 meses e a outra com 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses. Exatamente. E tá tudo bem, né? Às vezes o grande problema é a comparação, porque às vezes a criança tem um priminho, né?
que tem a idade parecida, aí as mães sempre comparam, mas o priminho dele não cai tanto quanto ele ainda cai. Mas o priminho dele andou mais cedo e ele ainda não anda, você vê que ele ainda não tem coordenação. Então, o grande problema está na comparação com alguém próximo, né? E às vezes esse alguém próximo é alguém precoce, né? Então, nem sempre isso é motivo de preocupação. Então, a gente tem que comparar com a média populacional, né? E quem sabe fazer isso é quem atende a população, que é o ortopedista pediátrico. Então, não comparar, não comparar com o irmão, porque cada criança realmente é de um jeito. E às vezes tem fatores muito bem definidos, né? Que podem fazer a criança ter um pouco de atraso. Então, uma hipermobilidade das articulações, ou a criança que foi pouco exposta a estímulo nos primeiros meses de vida. Então, tem fatores que às vezes justificam o atraso da criança e não geram grande preocupação. E tem outro fator também, viu, doutor? Parece que não, mas assim, muitas pessoas, elas acabam tendo alguns traumas da infância, os adultos, né? E aí eles se recordam e se lembram dos tratamentos que eram realizados antigamente, né? Então, assim, aí a gente começa a pensar assim, mas não a nossa geração, mas, por exemplo, se eu pegar o meu pai, por exemplo, ele vai falar, não leva, porque, nossa, para mim foi horrível. Então ele vai começar a recordar, de repente. Porque antigamente, né, doutor, só tinham aquelas botas ortopédicas, né? Que às vezes as crianças sofriam até bullying na escola. Enfim, e hoje é importante a gente lembrar que a medicina avançou, gente, que os tratamentos estão diferentes. O doutor falava agora há pouco que, inclusive, aquelas cirurgias que eram feitas, né, no fato do pé congênito, aí hoje já tem outros métodos aí de tratamento. Então, tudo avançou. Então, não é mais como vocês imaginavam, porque às vezes a mãe ela também tem esse medo, né? Mas meu filho vai ter que ficar usando tal coisa por muito tempo. E aí, como é que vai ser na escola? O que as pessoas vão falar? Vão ficar perguntando. Então, muita gente ainda tem isso, viu, doutor? Eu vou te falar porque eu estou no grupo de mães e eu já escuto e já escutei muitas coisas. Então, às vezes, a mãe deixa de levar até por conta dessa parte aí da proteção. Mas eu não quero mexer com isso porque depois, sabe, meu filho vai sofrer com isso. E não, né, gente? Hoje já tem esses tratamentos, né, doutor? Gente, na verdade, assim, quem foi criança na década de 80 e 90, talvez tenha passado por isso, porque era difícil sair do consultório do ortopedista sem uma botinha. Então, saía muito com a botinha. Era pé chato, era o pé cavo, que é o contrário. Meu irmão usou muito tempo. Joelho para dentro, joelho para fora, né? E hoje em dia, inclusive, a gente é muito menos invasivo e trata muito menos problemas do que antigamente. Por quê? Porque a gente já sabe que algumas alterações são fisiológicas, é natural ter o pé chato, como eu falei, com 2 anos, 95% tem o pé chato. Então não tem por que tratar todo mundo que tem o pé chato com 2 anos, né? O joelho é torto em algumas idades. A gente está dentro de uma certa faixa, né? É normal e não precisa de tratamento. E o que isso reflete? Que essas crianças da década de 80 e 90 que usaram a bota, provavelmente o problema delas melhorou, né? Apesar do uso da bota, não pela bota. E aí, dessas crianças, que hoje são avós, eles olham e falam assim, essa criança precisa usar uma bota. Ele precisa usar uma bota, porque o pé dele tá torto, o pé dele tá chato, leva no ortopedista. Então, eu recebo pais, falam assim, doutor, eu nem me preocupei muito, mas minha mãe falou que ele deveria usar bota, porque eu usei bota, porque meu irmão usou bota. Só que a bota, hoje em dia, tem pouquíssimas indicações de algum dispositivo, vamos dizer, ortótico, de qualquer bota, órtese, mesmo a palmilha, eles não são, assim, indicados para todo mundo. Então, a gente leva muitas vezes no ortopedista para a gente ter uma noção da situação ali daquela criança naquele momento, e muitas vezes o tratamento nem é necessário, né? Então, isso que você falou, os tratamentos, quando são necessários, ainda progrediram muito. Então, procedimentos antes muito invasivos, hoje em dia são menos invasivos, né? A gente tende a não querer taxar uma criança como uma criança com deficiência, né? Usando dispositivos que ela não precisa. Então, realmente, tem estudos mostrando isso, inclusive, Tati, mostrando que muitas pessoas que usavam, existe uma palmilha bem rígida que chama o CBL, né? Que é americana, né? Da Universidade da Califórnia, e que as crianças que usavam, assim, estudo mostrando que elas odiavam, assim, que sentiam dor, que era horrível usar, e que no fim a gente descobriu que elas não funcionam. Então, assim, cada vez mais a gente tem sido menos invasivo. É importante a avaliação de alguém que tenha conhecimento, porque se for para ir em qualquer especialista, né, qualquer especialista ou qualquer ortopedista que não seja especialista em ortopedia pediátrica, às vezes ele vai passar uma palmilha e não vai
saber avaliar, não vai saber a indicação. E é importante a gente saber avaliar mais do que qualquer exame específico clinicamente, né? Saber a história do paciente, saber examinar e ver as indicações. E doutor, até que idade que a gente considera aí para passar com um ortopedista pediátrico? Essa é uma boa pergunta, assim. Na verdade, assim, se a gente for bem purista, assim, ou seja, for bem na raiz da questão, enquanto ainda estiver crescendo, enquanto ainda tiver cartilagem de crescimento, né, ainda é do ortopedista pediátrico e ponto. Então, assim, seria para o menino 16, 17 anos e para a menina 15, 16 anos, mais ou menos. Mas a gente acompanha, às vezes, até adulto e não tem, assim, nenhuma... A gente consegue fazer um segmento, mas, obviamente, quando já é uma fase adulta, já os problemas já começam a ser de outras especialidades, né? Por mais que a gente trabalhe com todas as partes do corpo da criança, quando chega na idade adulta e precisa de um tratamento mais específico, é ideal que se procure um especialista. Então, problema no quadril de um adulto que teve problema no quadril na infância, né, já é ideal que seja tratado por um especialista em quadril adulto. Porque, geralmente, os procedimentos, né, eles são do especialista adulto. Tá, por que eu estou perguntando isso, doutor? Porque às vezes eu acabo recebendo em consultório, eu sou nutricionista também, e aí eu acabo recebendo em consultório, às vezes, muito adolescente. E tem uns meninos que jogam, né? Então estão jogando profissionalmente, jogam bola e tal. E aí os pais vêm junto daquele menino de 15, 16 anos, olha, não tá legal. Eu recebi uma mãe que fala isso pra mim, não tá legal, eu percebo que ele não tá correndo em campo, ele reclama demais. Então, assim, é o joelho, é o pé, e assim, o menino é novo, 15 anos, o pai dele quer que ele corra um monte, que ele faça, aconteça. E aí, doutor, de repente, a gente fica achando que é só, igual o doutor mesmo relatou no início da live, uma preguiça e tal, e não, né? Temos aí algum problema que precisa ser tratado. E aí, dentro do esporte, até começa a ficar mais visível, porque a demanda é maior, né? Então, assim, precisa mostrar mais ali aquele trabalho. Então, é interessante isso, até para mim, enquanto profissional, de saber sobre isso, né? Porque aí a gente tem também em mente falar, olha, eu acho que daqui em diante é interessante que você procure, então, um médico mais especializado, né, nessa área de ortopedia para o seu filho, porque pode ser, sim, que ele tenha aí algum problema que não foi diagnosticado antes, né? Exato. Acho que o grande problema, Tati, está na subespecialização extrema, né, que a gente está hoje. Então, às vezes a criança tem uma dor na perna, vamos dizer, na canela. Aí o pai não sabe se é do especialista em pé, se é do especialista em joelho, não sabe, assim. Aí chega no especialista em pé, ele fala que tá tudo bem, né, que a criança tem a pisada normal e que não tem nada alterado. Aí ele procura o especialista em joelho, ele avalia a parte ligamentar, avalia o alinhamento do joelho, mas aí assim, às vezes o problema dessa criança é uma alteração da marcha. Às vezes ela anda com o pé para dentro, às vezes ela anda com o pé para fora, e isso pode ser uma causa de dor, por exemplo, ou algum hábito que ela tenha, ou alguma atividade física que ela está fazendo em excesso, né? Eu sou pós-graduado em medicina do esporte, então assim, eu também então, assim, eu gosto de tratar crianças atletas, eu gosto de avaliar, porque, assim, é um mundo totalmente à parte, né? E para lidar com atletas, você tem que ter uma visão diferente também só do ortopedista, porque com atleta você pode tolerar um pouquinho mais, você, assim, não adianta eu pegar um paciente meu, que é atleta de futebol, e detectar um problema ortopédico e falar, olha, não, tranquilo, só você ficar sem jogar futebol 4 meses aí que melhora. O menino consegue 4 meses sem jogar futebol. Às vezes joga já assim, não profissionalmente, mas já joga no esporte competitivo. Então, não consegue deixar tanto tempo afastado. Então, você tem que saber filtrar, né? Porque se você for tratar conforme o livro de ortopedia, às vezes você vai tratar esse paciente como um paciente comum, mas ele é um atleta, e o atleta é diferente, né? Então, assim, é importante o ortopedista pediátrico, porque a gente tem uma visão global, a gente consegue avaliar desde a pisada do paciente até, às vezes, a parte alimentar, a parte metabólica, às vezes tem bastante paciente que tem dor. Hoje em dia, você como nutricionista, a gente tem tratado bastante paciente com dores de crescimento e vai descobrir que ele tem uma deficiência de vitamina D, e que é uma causa de dor de crescimento, né? Para mim, já sai do diagnóstico, mas você repõe a vitamina D, melhoram as dores. Então, é importante ser globalmente. E é isso que, como ortopedista pediátrico, diferente do especialista, a gente consegue avaliar melhor. Tá, isso é interessante, viu, doutor? Em todas não só nessa parte de atleta, principalmente,
Mas, por exemplo, atendendo em academia, eu vejo muito cedo as mães também, principalmente de meninas, que já levam as meninas para praticar atividade física cedo, né? Então é Sim, muito comum a gente ver lá meninas de 13, 14 anos treinando, né? Junto com a mãe, fazendo e tal. Que a mãe às vezes tem medo que aquela menina fique, gorda, não quero que a minha mãe, que a minha filha passe o que eu passei, né? Às vezes a mãe tem muito isso, assim. E exato. é um cuidado, né, doutor? Porque eu acho que aí precisaria também, já o meu olhar, de um especialista aí nessa parte ortopédica, porque isso pode influenciar até no crescimento em tudo, né? Sem dúvida, assim, no fundo, né, existe uma lenda, né, que as academias têm aqui a partir dos 13 ou 14 anos que pode começar a academia. Parece que assim, vira uma chave, chegou uma idade, pum, agora pode. Antes não, ontem não podia, agora pode. Então isso é uma lenda assim que não tem base científica nenhuma de ter uma idade limite para academia, assim. O que você tem que ter são especificações diferentes, né? São situações diferentes, a criança na academia e o adulto. Então, atividades resistidas, né, que para quem aí não entende é academia, né? Então, exercícios resistidos de força muscular são importantes em crianças, tá? Não tem nada que impeça, inclusive, é bom para a criança fazer exercício resistido, mas com alguns detalhes. A criança, primeiro, ela tem que estar sempre sob supervisão. Ela não pode fazer um exercício resistido sozinha. Não. Ah, Segundo, porque ela tem muito erro de execução, né, no exercício. Então, dá preferência para exercícios de máquina em vez de pesos livres. Então, vai fazer um supino, melhor do que fazer com a barra de supino, é fazer na máquina, que ele empurra o supino ali, a chance dele se machucar ou dele sim. executar de uma forma errada, com o braço torto, é menor, né? E o peso livre pode cair no pé. Então, assim, evitar esses traumas que podem acontecer. Né? Não tem uma sobrecarga, tá, de peso. Então, evitar hipertrofia. A ideia não é hipertrofia, tá? Então, Sim. aí fazer exercícios resistidos, priorizando as repetições, a carga, né? Então, assim, tem várias especificações. E é importante um profissional para avaliar quais são os exercícios mais indicados, se a criança está apta a fazer aquilo ou não, e fazer uma prescrição adequada desse tipo de exercício. Sim, é super importante, né, doutora? Assim, a gente vê que o acompanhamento sempre de um profissional é super importante, né? Às vezes o que a gente acha, muitas das vezes é apenas o que a gente acha, não tem embasamento científico nenhum, né? E não tem um olhar de um profissional. Então é por isso que é importante, a gente vai bater sempre nessa tecla aí. Doutor, a gente falou um pouquinho lá atrás, né? E aí caiu a live, e algumas pessoas não acabaram não ouvindo, então, sobre o pé chato, que acredito que seja hoje Top a one. causa mais comum, assim, do pessoal procurar ortopedista infantil, né? E Sim. aí, doutora, eu queria que, então, você só salientasse, então, até quando a gente pode considerar isso normal, mas até como que a gente vai perceber, então, esse sinal, esse sintoma e falar, opa, é aqui que eu vou buscar ajuda? Certo. Assim, o pé chato, né? Ele se caracteriza, vou falar de novo então do começo. O pé chato ele se caracteriza como uma ausência ou uma redução do arco longitudinal do pé. Então, aquele arquinho que forma na parte interna do pé, que a gente olha o pé na parte interna e vê aquele arquinho formado, quando ele tem uma redução ou uma ausência, né? É o que a gente chama de pé chato, né? Ou o termo técnico pé plano. Então, o pé chato, ele se caracteriza pela ausência de formação do arco e geralmente pela abertura dos pés. Então, geralmente o pé tem uma abertura também anormal. É comum a criança com 1 ano ter o pé chato. É absolutamente normal. E quando eu digo normal, é praticamente 100% das crianças, quando começam a andar, com 1 ano tem o pé chato. Aos 2 anos, isso ainda é muito frequente, 90% a 95%. E o pé chato vai reduzindo em frequência até os 6 anos, assim, que geralmente essa queda é bem abrupta, de 1 até 6 anos. Então, com 6 anos, somente 15% das crianças. E essa redução do arco do pé, né, e a formação do arco plantar, ela vai acontecendo aí até mais ou menos os 12, 13 anos. Então, ainda tem uma chance daquele pé chato desenvolver um arquinho até os 12, 13 anos. É importante procurar sempre, porque ele pode não ser sintomático no começo e vir a ser sintomático mais velho, então com 12, 13 anos. Então, mesmo que não tenha sintomas, é importante procurar o ortopedista pediátrico.
Quando tem sintomas, ainda é mais importante. E os sintomas são dor, tanto no pé quanto na perna, quedas muito frequentes, então a criança que se desequilibra, que cai com muita frequência, a criança que não tem muita coordenação motora, então, doutor, ele corre todo destabanado, ele não consegue correr direito, a criança que cansa com facilidade, então, doutor, ele corre meia hora, a gente vai andar no shopping, a gente anda 1 hora, ele já pede para sentar, ele fala que a perna está doendo, ou ele fala que cansou. Então, esses sintomas, eles podem ser os sintomas de um pé chato, né? Então, é importante passar uma avaliação, porque qualquer sintoma pode ser um sintoma que pode chamar atenção e que pode necessitar de um tratamento. Como a gente falou, o desgaste no calçado, desgaste muito assimétrico no calçado, pode ser um sintoma, dificuldade para usar algum calçado, que às vezes pode apertar naquela região onde tem uma saliência medial no pé, né? Então, qualquer coisa, qualquer sintoma de membro inferior, até mesmo cansaço, pode ser um sintoma de uma alteração na pisada, como o pé chato. Tá, doutor. E assim, esse pé ele fica um pé mais chapadinho, né? Assim, não vai ter aquele arquinho, né? Exatamente. Ele não tem um arquinho, né? E ele é um pé, como eu falei, excessivamente flexível. Então, na hora de absorver o impacto, o pé chato funciona super bem, né? Agora, na hora de transmitir a energia do calcanhar para o antepé, na hora de dar o impulso na corrida ou marcha, né? O pé ele dá uma dobrada. Então, ele acaba dissipando energia. É por isso que o paciente pode ter dor no pé, é por isso que ele pode cansar com facilidade. Tá. Muito boas essas informações, viu, doutor? Eu acho que para a gente que é mãe, eu acho que é muito válido, porque nós não somos assim orientadas também a ficar percebendo todos esses detalhes, né? E eu acho que acaba passando mesmo no dia a dia e tudo acaba, é normal, tá cansado, não sei o quê. E é legal a gente conversar sobre isso, porque eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. O Robson tá falando aqui, normaliza. Doutor, que criança com pé chato fica limitado na prática de esporte? Sim, pode ficar limitado, né? É comum a gente perceber que o paciente tem dificuldade no futebol, às vezes assim, o pai filma e fala, doutor, olha o jeito que ele corre, olha o jeito que ele anda. Então você vai ver em coordenação, ou assim, você percebe que o paciente, doutor, ele treina 3 vezes na semana, no terceiro treino ele cansa, ele já está cansado. Então, você tem ação tanto de dor quanto em coordenação que podem acontecer por causa de uma alteração na pisada, né? E como eu estava falando, assim, o grande problema está na normalização de tudo. Então, falar assim, deve ser dor de crescimento, né, doutor? Então, muita mãe, assim, entra em contato e fala assim, doutor, ele tem dor, mas é normal, né? Não é normal sentir dor, não é normal. Então, assim, existem vários fatores biomecânicos que têm que ser excluídos antes da gente falar que é uma dor de crescimento. Existem alterações reumatológicas, igual tem em adulto, problema de reumatismo, né? Alterações articulares, que podem acontecer em criança. Então é importante excluir uma série de problemas antes de falar que é normal uma criança sentir dor, porque realmente não. Doutor, nosso tempinho aqui está chegando ao fim, mas eu queria te agradecer muito aí a participação. Queria que você deixasse aí também seus contatos. Se as pessoas que tiverem dúvidas também conseguem aí acessar, então, você pelo Instagram, podem te mandar perguntas pelo direct para responder. Enfim, doutor, pode falar aí os locais que você atende, se alguém precisar ir. Doutor Fernando é ortopedista, pediatra, que conversou hoje aqui com a gente. A gente perguntando se vai ficar salva a live. Sim, então se você tem alguém que você acha que pode encaminhar depois, eu vou deixar salva na página da Health Leaders. Manda o vídeo aí para todo mundo e aí que tiver dúvidas, tá bom, gente? Doutor, então fala pra gente, o senhor atende aqui em São Paulo, né? Isso, eu atendo em São Paulo capital, né? Eu tenho 3 consultórios, né? Hoje, no Instituto Articular, fica no Alto de Pinheiros. O Instituto Reaction fica aqui na Bento de Andrade, próximo ao Parque Ibirapuera, né? E atendo no Hospital Albert Einstein também, né? Eu agradeço muito o convite, assim, é um assunto extenso, assim, poderia ficar falando muitas horas sobre isso, né? Então, assim, a gente tem várias coisas que que eu pensei em citar aqui e não deu nem tempo, porque realmente é um assunto extenso, né? Eu fico feliz pelo convite, fico feliz pelo interesse aí das mães. Eu tenho pacientes e muito especiais que passaram aí na minha trajetória.
Agradeço muito a presença. Eu estou super disponível aqui no YouTube, no Instagram. Tenho aqui uma série de vídeos explicando vários problemas. Estou à disposição. Se tiver alguma coisa, alguma sugestão, quiser me sugerir, faz um vídeo de tal problema, eu faço. Acho interessante falar desses problemas e tirar as dúvidas, porque eu acho que a gente está aqui também para criar um canal de comunicação, né? Com certeza, essa é a ideia aqui da Health Leaders Brasil, a gente conversar com profissionais de saúde para levar conhecimento, né? E para isso, assim como eu acendi aqui o sinalzinho de alerta, acho que todo mundo que vai assistir também vai acender esse sinalzinho de alerta, e é para isso que a gente, enquanto profissional de saúde, está aqui, é para levar esse conhecimento, né, para as pessoas, para que as coisas não fiquem tão assim, normal, né? Nem tudo é normal, então quando também não é normal e que a gente necessita buscar ajuda de um profissional. Então, é para isso que a gente criou aqui esse canal. Eu agradeço muito a sua participação, doutor. E aí, se também vocês tiverem, gente, assuntos, dúvidas sobre outras coisas, quiserem mandar para uma próxima live aí com o doutor Fernando, para ele conversar mais coisas com a gente, fiquem à vontade, podem mandar, que a gente vai entrar em contato depois com ele para marcar aí mais vezes. Muito obrigada, viu, doutor Fernando? Um prazer enorme falar contigo. Prazer foi meu, Tati. Boa noite, muito obrigado aí pelo Boa canal. noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente.